Olá, queridos, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao Intervalo Literário e hoje eu vou conversar com vocês sobre um lançamento da Edições Quirion, que é a opção pelo homeschooling, do Fausto Zamboni. Um guia para entender, um guia fácil para entender porque a educação domiciliar se tornou uma necessidade urgente da nossa época. Olha essa capa, um passarinho, uma passarinha, dando comida para os seus bichinhos. E é exatamente essa a ideia, né, gente, do homeschooling. É você, como mãe, principalmente a mãe, e o pai tomando totalmente frente da batalha pela educação do seu filho, né? Não só ajudando nos exercícios da escola, mas também escolhendo o que o seu filho vai aprender, como identificar, né? Como que o seu filho aprende, qual é a melhor forma para o seu filho aprender, e também aproveitar toda a família para essa realidade da educação. Isso parece um pouco distante, gente, mas no Brasil há muitas e muitas famílias fazendo homeschooling. Se não faz o homeschooling total, fazem homeschooling transitório, parcial, né, em paralelo ali com a escola. Então, esse livro do Zamboni vem para responder algumas perguntas. A primeira realidade que ele vai nos mostrar é como que é o sistema escolar brasileiro, quais são os problemas do sistema escolar brasileiro. Segundo, ele vai falar de como está a situação jurídica do homeschooling no Brasil, que é muito útil para quem está imaginando, como eu, né, que vai conseguir fazer o homeschooling, como vai fazer o homeschooling com seu filho. Então, a terceira parte ajuda porque quando você já está ciente dos riscos jurídicos de adotar o homeschooling total, por exemplo, como você se prepara para fazer o homeschooling com seu filho. Então, é um guia realmente fácil, porque ele vai abarcar aquelas primeiras dúvidas, as primeiras perguntas, os primeiros problemas que você pode encontrar, né, adotando o homeschooling. Aqui eu senti falta um pouco de casos, né, em que pais retiraram os filhos da escola, e eu acho que isso é bem útil, mas isso você pode encontrar no YouTube e em outros livros a respeito do homeschooling no Brasil. Eu vou deixar linkado aqui embaixo alguns canais que falam sobre homeschooling, ok? Outra coisa também que é interessante é que ele vai tratar do assunto mais enjoado em relação ao homeschooling, que é a socialização. E eu quero tratar com vocês isso aqui. Eu vou, né, usar essa parte que começa aqui no capítulo 1, falando sobre o ambiente da escola, né? O que é o ambiente da escola no Brasil? Ele fala aqui do panorama da alfabetização no Brasil, que é, assim, um absurdo. Sinceramente, eu fiquei assustada. Engraçado que eu meio que já sabia que era ruim, mas a gente nunca leva a sério a quantidade de analfabetos funcionais. E o que eu fiquei mais assustada é que quanto mais uma criança está avançada no sistema escolar, mais ela é prejudicada na sua leitura. Olha que louco. Dentre os alunos que cursam o 5º ano, apenas 11,9% tem proficiência em leitura. Mas à medida que os anos passam e esses alunos estudam mais e mais na escola, o nível de proficiência cai ao invés de subir. No 9º ano, apenas 2,87% dos alunos têm esta capacidade. E no último ano do ensino médio, o índice cai para míseros 1,64%. Aí ele vai falar uma coisa que a mesma pergunta que eu me fiz, né? Diante dessa queda, não podemos deixar de perguntar o que aconteceria se aumentássemos os anos de escolarização. Haveria ainda alguém capaz de ler? Os profissionais de educação, os proficientes não passam de 16%. Um professor não sabe ler. Gente, não é ler, né? Ler. É ler, entender, fazer links e entender o que tá lendo. Isso é assustador. Aí ele traz os mapas aqui, informações, tudo muito bem referenciado. Muito bem. Esse livro ficou muito bem referenciado, dá para procurar em site, tem os livros aqui, tem tudo aqui. Deixa eu ver mais alguma coisa. O Brasil
é o campeão mundial na violência contra professores, dos quais 12,5% são vítimas semanalmente e 84% afirmam tê-la presenciado alguma vez ao longo da carreira. E não é só isso, né? Porque os alunos sofrem também abusos, são, né, alcançados pelo tráfico de drogas, intolerância política dentro da escola, intolerância pedagógica. E aí ele vai mostrar aqui, nesse capítulo, isso no capítulo 1, tá, gente? Que o ambiente escolar tem violência física, violência pedagógica e ideologia de gênero. Então você tem a violência do corpo, da mente e da identidade. E aí, essa questão da escola obrigatória é uma coisa assim que já foi combatida. Quando foi implantada, ninguém gostou disso. Tem a ver com a Revolução Francesa. É algo ligado aos regimes totalitários. A escola, como a gente conhece hoje, ela tem tudo a ver com o regime totalitário. Ela não tem nada a ver com liberdade pessoal, né? E aí tem aqui embaixo, eu vou deixar linkado também a minha resenha para a Conexão de Leipzig. Acho que é assim que fala. Que também fala sobre isso, né? E aí aqui na página 22 ele vai falar do quê? Da ligação, né, dos Rockefeller com tudo isso. A gente já tá cansado, né, de ver isso. Aí no capítulo 13, a implementação da hegemonia marxista na educação, nosso Deus, ele vai ligar todos os pontos, todos os pontos. Tá? O afastamento da criança do ambiente familiar é proposital. E aí você tem uma parte aqui que é só pedagogia do oprimido do Paulo Freire. Presta atenção. A par deste trabalho negativo, George Lucas nota que não seria possível promover a revolução sem um esforço de elevação do nível de consciência dos operários enquanto classe, para além dos seus interesses materiais imediatos, para além igualmente da distinção entre economia e política, numa visão mais ampla da sociedade em que os temas culturais mais amplos se ligam aos interesses imediatos do operário. É uma ação que deve ser realizada contra a própria vontade do trabalhador, concreto que, por conta de sua consciência alienada, não entenda que a ação revolucionária é feita para o benefício da sua classe. Então aqui você vai ver a educação como uma conscientização do estudante de que ele está numa classe diferente do educador. É aqui que entra a pedagogia do oprimido, né? E olha que eu nem li, né? Só fico vendo essas críticas aí e já entendi o que é aquele livro. Não vou ler. Obrigada. Ele vai falar também de como que a escola, como que os estudantes são uma classe revolucionária em potencial, né? Todo mundo usa. Mas, Bruna, eu quero escolher a escola do meu filho. Eu quero colocar o meu filho na melhor escola aqui da minha cidade, aonde eu confio nos professores, eu conheço os diretores, eles são muito abertos e tudo mais. Ok. Mas sabe qual que é o negócio? Essa base curricular, a Base Nacional Curricular Comum, ela é obrigatória para todas as escolas, até mesmo para as escolas confessionais. Muito dificilmente você vai ter uma escola confessional livre da BNCC, né, da base curricular. Olha só o que está escrito no site da BNCC. Não é justo que existam diferenças entre o conteúdo ministrado em instituições privadas dos currículos ministrados em instituições públicas. Como se percebe, o objetivo é a unificação do currículo e a adoção de uma mesma mentalidade, seja em escolas públicas ou particulares. Então, não dá para fugir da base curricular. Se você não aprova o movimento pela BNCC, e daí, né? Porque colocar a criança no colégio é obrigatório e todos eles vão estudar. Até o homeschool, o projeto de lei que o Bolsonaro mandou pro Congresso, ela prevê regulação do governo. Então, mesmo que eu faça em casa o homeschool total, de alguma forma eu vou ter que dar conta dessa BNCC dentro de casa. É óbvio que se eu tiver que dar a BNCC e tiver que dar os outros conteúdos, né? Ainda assim é melhor porque eu não tenho o meu filho em tenra idade em contato com o ambiente escolar, que é uma porcaria. Eu estudei em escola pública, eu acho que num ambiente totalmente assim, eu achava que era um ambiente totalmente saudável.
Mas hoje eu vejo o quanto eu me afastei da minha família por causa da escola. O quanto os meus pais nem sabiam o que eu estava estudando. Uma vez eu dei um susto no meu pai e na minha mãe porque eu falei alguma coisa relacionada a sexo. Eu tinha 6 anos de idade. Gente, vocês não têm noção do que é isso. Numa escola particular, tá, queridos? Outra coisa que é impossível você fazer no ambiente escolar é a objeção à escola, porque é uma coisa massificada. Você fala contra a escola, a pessoa acha que você é doido. Igual talvez você esteja agora achando que eu tô ficando maluca, né? Enfim. O protagonismo dos pais é algo que simplesmente desaparece, né? Até o próprio pai, a própria mãe, nem atina, que é ele que tem protagonismo. Juridicamente, mais pra frente aqui no livro vai falar sobre esse protagonismo que foi totalmente entregue na mão do Estado. Tem uma coisa terrível que acontece na escola, e isso até o professor Rodrigo Gurgel já falou, vou deixar o link aqui embaixo. Ele tá apresentando uma gramática, e ele vai falar que na escola os professores são levados a ensinar que a maneira inculta de falar é aceitável. Ou seja, você não sabe porcaria nenhuma de português, você fala e ninguém pode te corrigir porque é preconceito linguístico. Queridos, ele fala uma coisa ali e o Zamboni fala aqui, parece até que ele meio que copiou o Rodrigo. Falando, olha, esse pessoal que fala isso, fala a língua culta. Domina a língua culta e subiu na vida porque fala bem. E aí o seu filho que tá lá sendo ensinado por ele, vai ser ensinado que ele não precisa. Ele não precisa falar bem. Seu filho pode falar, nós foi, entendeu? E a gente vamos, que tá tudo certo. Outra coisa também é isso aqui, literatura. Não, é gibi. É umas tirinhas, é um textozinho sarcástico ou um texto com fundo sexual para criança, porque eu li na 5ª série um texto sexualizado, eu lembro disso, porque a sala toda caiu na risada e a professora ficou com a cara vermelha, né? Coitada da minha professora, gente. Existe o mito da questão da socialização, né? Que é um mito mesmo, não existe socialização deficiente porque a criança tá em casa. Isso não vai acontecer porque a criança tem acesso a outras crianças, a família, a igreja e tudo mais, e a cursos, né? Então, o casal que escolhe fazer homeschooling, ele tem consciência de que aquela criança tem que sair, aquela criança tem que fazer outras coisas e tudo mais, e existe até uma certa liberdade maior porque a criança não tem horário. Então, por exemplo, hoje eu tirei folga, a mãe tá em casa mesmo, o pai tá trabalhando, ou os dois podem tirar uma folga numa quinta-feira. Aí eles pegam a criança e vão visitar um museu, vão visitar um parque, vão juntar pedra, concha na beirada do mar. Não importa. A criança está livre. Ela não tem que ir na escola, você não tem que ligar, olha, eu vou levar o meu filho. Isso é ridículo, né? Olha, eu vou ter que levar o meu filho para fazer um passeio, será que tem como abonar a falta dele? Só agora eu me dei conta de quão ridículo é um pai ter que ligar pra escola pra avisar que vai fazer alguma coisa com o filho. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. O homeschooling pode produzir um tipo de sectarismo religioso. Por favor, né? Eu vou ensinar o meu filho a minha religião, independente se ele tá na escola ou não. Não é sectarismo religioso. O brasileiro pode ensinar o seu filho a religião que ele tem. E também de que o pai não tem qualificação para conseguir bons resultados. Pelo amor de Deus, isso aqui não existe, tá? Olha só, a escola não garante boa formação pro seu filho. Não garante, não adianta. Ela nem pode dar atenção pro seu filho 20 minutos pessoalmente. Então, como é que a escola pode culpar um homeschooler, um pai, de não ter qualificação? Sendo que ela mesma não pode garantir qualificação pro seu filho. Só Jesus. Olha só, vários estudos procuraram avaliar a capacidade acadêmica de alunos que estudaram via educação domiciliar. Hudner analisou a performance de alunos de mais de 20 mil famílias nos Estados Unidos e concluiu que homeschoolers superam seus colegas da escola pública em leitura e linguagem, matemática, estudos sociais e ciências. E o Brian Ray, com uma amostra menor, chegou a conclusões semelhantes. E outros estudos procuram fazer a mesma coisa, selecionam vários perfis de alunos homeschoolers e todos eles superam alunos escolarizados. Todos. Vamos lá.
Homeschool e educação superior. Vou resumir para vocês, os homeschool sempre são melhores do que os que vêm de escolas na educação superior. E aí no final, aqui no capítulo 9, a gente vai ter a decisão de adotar o homeschooling, tá? Várias coisas interessantes ele coloca aqui, eu vou tentar resumir para vocês. E a questão jurídica no Brasil é a seguinte, está em votação, está tudo suspenso, né? Ninguém pode ser preso. Mas de qualquer forma, quando por exemplo, se o meu filho completa 6 anos e ele não vai à escola, e aí não sei como nem porquê, o Estado resolve investigar o Benjamin. E aí eu tenho que ter como provar para eles que eu não estou abandonando o meu filho intelectualmente. E isso se faz com uma boa documentação do seu dia a dia com a criança, né? Então você precisa manter um diário de estudos, ter um ambiente próprio e provar por A mais B para o conselho tutelar que você não está abandonando seu filho intelectualmente, tá? Mas de qualquer forma no Brasil, ninguém é preso por causa disso, tá bom? Tô falando isso porque tá escrito aqui no livro, tá, gente? Depois vocês procuram, por favor, essa situação aqui dentro do livro, tá? Quando tem um comprovado prejuízo à criança, né? Aí sim pode-se ter algum processo legal. Mas esse processo é assim, igual a qualquer processo. Você vai ter direito de se defender, vai ter testemunha e tudo mais. E uma família que pratica o homeschooling não está abandonando intelectualmente os seus filhos. O próprio ministro Luiz Roberto Barroso do STF esclarece que é um erro interpretar automaticamente a opção pela educação domiciliar como abandono intelectual. Aí depois tem as questões jurídicas e tem as condições para a educação domiciliar, que é mais ou menos ambiente, mais ou menos não, né? Uma coisa muito importante, você ter um ambiente, você ter silêncio, você ter organização e documentação, né, do seu diário de estudo com o seu filho, porque isso é extremamente importante para o desenvolvimento e para provar que você não está abandonando o seu filho, né? E aí você tem também uma situação que todo mundo me pergunta, que é sobre o homeschooling transitório. Que seria o seguinte, eu tenho um filho na escola e eu quero fazer homeschool com meu filho. Tem como? Tem. Você vai acompanhar o seu filho e vai tomar as rédeas da educação do seu filho de forma ativa. O ruim, na verdade, é que você vai ter que dividir tempo e autoridade com a escola. Isso é complicado. E o papel da mãe na educação domiciliar. A mãe, geralmente, é quem vai ser a professora. E aí, meus queridos, ele traz aqui o que é o mais difícil, na minha opinião, para a mãe homeschool. Por que a mãe precisa tomar muito cuidado no homeschool? Porque ela vai ser da escola, a professora, a diretora, a pedagoga e a zeladora. Ela tem que limpar, ela tem que organizar, ela tem que se planejar. E para isso a vida da família vai mudar. Então o pai tem que estar ali empenhado na mesma situação. E se você tem mais filhos, você precisa também encarar essa situação com crianças de várias idades. Mas não é o fim do mundo, porque tem muita gente que faz isso. A questão é você se empenhar para educar o seu filho. A mãe que é professora, ela tá levando isso como uma missão. Então ela vai se preparar para isso, né? Como a gente se prepara para a faculdade, como a gente se prepara para um concurso público, a gente se prepara para educar o filho. Tem como, gente, eu tenho uma biblioteca inteira para isso, então é só fazer, é só procurar. Fora que você também pode contratar professores para aquilo que você não se sente preparado para dar aulas. Então, o dinheiro que você daria para uma matrícula na escola, você paga um professor particular. Aí tem métodos também e a conclusão. Mas aí essas duas partes eu não vou falar sobre elas, porque esse vídeo já tá ficando imenso. E aí tá vendo só? Um livrinho desse tamanho. Então, fica aqui a minha dica de leitura. Eu gostei demais desse livro e eu espero que vocês corram para comprar. Vou deixar o link aqui embaixo, se já tiver o link, porque me parece que ainda não foi lançado. Vai lançar amanhã, alguma coisa assim. Mas de qualquer forma, o link tá aqui embaixo se você quiser comprar. Eu aguardo vocês nos comentários, porque eu sei que tem gente que odeia quando eu falo de homeschool. Tem gente que ama, tem gente que não entende, tem de tudo aqui nesse canal, né? Então, um abraço para vocês. Até o próximo vídeo.